Boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos casos mais infames de todos os tempos. Sabe aquele ponto exato onde o crime real mais perturbador cruza com o medo do paranormal? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Vamos dissecar como uma casa perfeitamente normal, num subúrbio de Nova York, virou essa lenda assustadora mundial que meio que moldou toda a nossa obsessão por histórias de casas mal-assombradas. 28. Olha só, parece um número super comum, curtinho, né? Mas nessa história que a gente está examinando aqui, esse número carrega um peso simplesmente absurdo. Apenas 28 dias. Foi só isso que a família Lutz aguentou antes de largar absolutamente tudo e fugir da casa número 112 da Ocean Avenue. A gente não está falando de fazer as malas com calma e chamar um caminhão de mudança. O pânico foi tão extremo que eles deixaram roupas, móveis, tudo para trás. Eles escaparam no meio da noite e literalmente nunca mais olharam pelo retrovisor. Imagina só o nível de terror para causar uma reação dessas. E aí a gente chega num horário bem específico, 3h15 da manhã. E bom, esse não é só um marcador no relógio, é o gatilho de todo esse pesadelo. Foi exatamente às 3h15 da manhã, numa madrugada super fria de novembro de 1974, que o jovem Ronald DeFeo Jr. tomou a decisão de pegar um rifle de alto calibre e assassinar os próprios pais e os 4 irmãos dentro daquela casa. Ok, vamos mergulhar nisso, porque é exatamente aqui que a história cruza a linha da crônica policial direto para a lenda. 1 ano e pouco depois daquele massacre horrível, a família Lutz compra a casa. E quase que de imediato, o pai da família, o George Lutz, começa a acordar toda a santa madrugada, do nada, super assustado. E adivinha? Os ponteiros marcavam sempre, sem errar, 3h15 da manhã. Os 28 dias, uma descida à loucura. Bom, logo que eles se mudam no final de 1975, as coisas escalam muito rápido. E tem um detalhe dos registros oficiais que é de arrepiar. A nova família comprou e decidiu usar exatamente as mesmas camas onde os DeFeo tinham sido mortos. A tensão, como dá para imaginar, começou no minuto 1. Logo no primeiríssimo dia de mudança, o padre Frank Mancuso foi lá para abençoar a casa. Coisa normal. Mas, quando ele começou a rezar na antiga sala de costura, ele relatou que ouviu uma voz claríssima que não vinha de lugar nenhum, mandando ele sair, simplesmente dizendo, vá embora. O padre obedeceu. Só que nos dias seguintes ele ficou violentamente doente, com febres fortíssimas e bolhas que começaram a sangrar nas mãos dele sem explicação nenhuma. E essa linha do tempo ilustra muito bem como as coisas saíram totalmente do controle em questão de dias. A gente tem a mudança ali no dia 18 de dezembro. No final do mês, a casa já fica bizarramente congelante e cheia de moscas. No Natal, aparece a tal figura do porco Jory. No dia 1º de janeiro, as janelas se escancaram sozinhas e tem até relato de levitação. E claro, a fuga desesperada em meados de janeiro. A piora psicológica do George foi assustadora. Ele ficou super agressivo, parou de cuidar da própria higiene e criou uma obsessão doentia por ficar botando lenha na lareira o tempo inteiro. O ambiente virou um cenário perfeito de filme de terror. Olha só os relatos. Aquela sala de costura ficou completamente infestada de moscas grandes, num frio de rachar no meio do inverno. Os vasos sanitários amanheciam com o fundo preto, do nada. E tinha uma gosma verde, super espessa, escorrendo pelas fechaduras e paredes da casa. Para piorar, eles acharam um quarto escondido no porão, atrás de uma parede falsa. Um quartinho todo pintado de vermelho, que, segundo George, cheirava a sangue puro. Mas as bizarrices não ficaram só nas paredes, sabe? A Melissa, filha mais nova de 5 aninhos, começou a conversar com uma presença. Ela dizia na maior inocência, meu amigo George é um porco e ninguém pode ver ele. E o terror bate no teto quando o próprio George Lutz relata que, um dia à noite, ele olhou pela janela e viu com os próprios olhos um porco gigantesco com olhos vermelhos brilhantes encarando a família do lado de fora. E tudo culmina na 28ª noite de forma absurda. Com uma tempestade caindo lá fora, o caos total tomou conta lá dentro. Relatos falam de portas batendo violentamente, móveis pesados sendo arrastados no quarto dos meninos e um barulho ensurdecedor parecendo um batalhão marchando com botas militares. As crianças gritavam em pânico, falando de um monstro sem rosto correndo atrás delas. Foi essa pressão extrema que arremessou a família inteira para dentro da van, abandonando a casa para sempre. A investigação, a chegada dos Warren e o circo midiático. Porque, a história não acaba com a fuga. Na verdade, foi aí que tudo virou um fenômeno global.
A casa se tornou um imã gigantesco para curiosos e para a imprensa. O ápice desse circo midiático acontece em março de 1976, com a chegada dos famosos investigadores Ed e Lorraine Warren, liderando uma sessão espírita lá dentro com cobertura direta das câmeras. E foi fazendo uma avaliação lá no segundo andar que a Lorraine Warren declarou algo que basicamente eternizou o caso nos nossos pesadelos. Ela sentenciou que a presença na casa não tinha nada a ver com qualquer espírito humano falecido. Era, nas próprias palavras dela, uma força muito negativa, algo demoníaco das entranhas da Terra. Uma afirmação pesada, assim, praticamente garantiu a fama mundial do endereço. Mas aí a gente precisa dar um passo atrás e fazer aquela pergunta incômoda. Desligando essa atmosfera de dar calafrios e olhando de forma puramente objetiva, seria possível que a história de fantasma mais famosa dos Estados Unidos não passasse, na verdade, de um golpe financeiro friamente orquestrado? A lente do cético, seguindo o dinheiro e os fatos. O que é realmente interessante sobre esse slide é que quando a gente segue o rastro do dinheiro, um padrão bem terreno e nada sobrenatural começa a aparecer forte. Dá uma olhada nesses dados. A situação financeira da família nos meses da mudança era catastrófica. O negócio de topografia do George estava quebrando. Eles estavam atolados numa montanha de dívidas, com problemas seríssimos com o leão lá deles, o IRS, e simplesmente não tinham dinheiro no banco, nem para pagar as prestações e os impostos daquela casa gigante. Ou seja, eles tinham um motivo bem real e bem desesperador para querer fugir daquela propriedade e, de quebra, lucrar em cima disso. E é em 1988 que a tese do golpe ganha proporções gigantescas. O William Weber, que, por um acaso enorme, tinha sido o advogado de defesa do assassino Ronald DeFeo, abriu o jogo. Ele soltou essa bomba aqui. Nós criamos essa história de terror sobre muitas garrafas de vinho. Ele confessou publicamente que se juntou com os Lutz logo depois da fuga deles, e juntos eles inventaram ou exageraram os relatos. A justificativa? Dinheiro. O objetivo final sempre foi conseguir o contrato para um livro. Então, o ponto crucial é o que acontece quando a gente cruza as alegações deles com os fatos históricos comprovados. A lenda dizia que a casa foi construída em cima de um cemitério indígena da tribo Shinnecock. Falso, historiadores confirmam que não tem registro da tribo usando o local para enterros. As tais pegadas de porco na neve? Falso, registros meteorológicos provam que não nevou naqueles dias. E o famoso quarto vermelho cheio de sangue? As plantas originais da casa confirmam que era só um compartimento de armário super normal. E chegamos ao número 10, um número que bate como uma marreta nessa estrutura fantasmagórica que montaram em torno da casa. Imediatamente depois da partida dos Lutz, a família Cromartie comprou a casa. Eles viveram lá, no mesmíssimo ambiente das portas batendo e gosmas verdes, por uma década inteira. 10 anos. E nesse tempo todo, adivinha quantas vezes eles relataram experiências paranormais? 0. Absolutamente nada. Aliás, todas as várias famílias que moraram lá depois deles, até os dias de hoje, dizem a mesma coisa. A casa é super tranquila, o que praticamente acaba com essa ideia de um terreno amaldiçoado. Mas olha, independente do veredito sobre a verdade dessa história, a realidade é que aqueles 28 dias criaram uma indústria incrivelmente lucrativa. O livro de 77 foi um best-seller imbatível. Logo depois, o filme de 79 estourou nos cinemas do mundo todo, abrindo as portas para mais de 20 sequências, spin-offs e documentários. A Maldição virou uma marca global fortíssima que continua rendendo milhões até hoje. A beleza de analisar um caso desse tamanho é a complexidade que ele traz. Pesar os relatos aterrorizantes de uma família de um lado contra as dívidas esmagadoras e fatos históricos inconclusivos do outro é fascinante. Então, a gente encerra nossa explicação de hoje deixando essa provocação no ar. Estamos diante de um encontro genuíno com as forças do oculto ou simplesmente acabamos de repassar o golpe literário e imobiliário mais bem-sucedido